Olá, bom dia, tudo bom? Vai começar. Acho que tranquilo. Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Eu tenho o prazer de apresentar a nossa palestrante de hoje, a doutora Sônia Favaretto, diretora de sustentabilidade da BNF, envolvida com esses assuntos de sustentabilidade do ambiente corporativo já há algum tempo. Ela foi também nessa área do Itaú, agora está na BNF Bovespa. Lá na BNF, entre as diversas atribuições, ela coordena o Comitê de Sustentabilidade e eu faço parte desse comitê. Sou um dos membros independentes do comitê, ao lado de outros diretores da casa. E, por coincidência, inclusive, Sônia e eu estivemos juntos num evento na Europa, semana passada, na sede europeia da ONU, em Genebra, onde ela fez um tipo de apresentação semelhante a esse, sobre o EASY, e que também você é coordenadora, né? Isso, presidente do conselho. Presidente do conselho EASY. Só que lá ela fez em inglês, eu falei, pode fazer em inglês. Da Fiore falou em português. Então vamos aproveitar a presença. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. É um prazer muito grande estar aqui. Queria agradecer ao professor Nelson, professor Kassai, o convite para estar aqui com vocês. Acho que é uma oportunidade muito bacana falar sobre o EASY e principalmente nessa disciplina, né? Queria congratular pela iniciativa de criar a disciplina, que eu acho que é fundamental. A gente vem trabalhando aí muito pela Bolsa. Vou mostrar para vocês na questão da transparência, que é uma premissa de Bolsa, né? Uma premissa de um bom funcionamento de mercado. Então, a gente recebe com muita alegria a criação dessa disciplina aqui na FEA. Eu acho que é uma iniciativa fundamental. Queria apresentar também o Rodrigo Aguiar, da minha equipe, responsável também pelas agendas de sustentabilidade e investimento social. Então, vamos lá. Eu vou caminhando, eu acho que vocês podem, enfim, ficar à vontade se quiserem tirar dúvidas, senão no fim a gente abre e troca um pouco de ideia. Bom, aqui para vocês entenderem o envolvimento da Bolsa com o tema de sustentabilidade, primeiro a BMF Bovespa, aqui eu falo que depende do dia, terceira, quarta, quinta, a gente tem, porque a variação do valor de mercado é diário, né, dependendo aí do funcionamento, que é bem dinâmico, como nós todos sabemos. Mas, enfim, aqui a gente está como a terceira maior bolsa do mundo em valor de mercado e o envolvimento da Bolsa ele já vem há muito tempo nas questões de sustentabilidade. A BMF Bovespa foi a primeira do mundo a se tornar signatária do Pacto Global da ONU em 2004. O Pacto Global é a iniciativa mais reconhecida e a primeira das questões ainda responsabilidade social numa macroagenda das empresas. Mais recentemente, em 2010, nós somos a primeira bolsa de mercados emergentes a se tornar signatária do PRI, que também é um compromisso da ONU, que é Princípios para o Investimento Responsável. Somos uma das signatárias fundadoras desta outra iniciativa da ONU, a RI-SIM, focada em bolsa, que é o Sustainable Stock Exchanges. Foi assinado isso na Rio+20 no ano passado. São 5 bolsas signatárias, BMF Bovespa, a Bolsa de Joanesburgo, a Bolsa do Egito, a Bolsa de Istambul e a Nasdaq. Eu sou presidente do Conselho Consultivo da GRI, da Global Report Initiative Brasil. Acredito que vocês já tenham referência da GRI aqui na disciplina. Da mesma forma, eu integro o Conselho Internacional da GRI. E aqui o interessante, essa informação, caso vocês queiram saber mais sobre sustentabilidade em bolsas, existe esse relatório que é feito no âmbito da Sustainable Stock Exchanges, que avalia as bolsas nas questões de sustentabilidade a cada 2 anos. Esse é o último relatório, foi publicado no ano passado, e por esse relatório a BMF Bovespa e a Bolsa de Joanesburgo são indicadas como as bolsas referência em sustentabilidade no mundo, né? Então é bacana, a gente percebe aí que o Brasil, não só na BMF Bovespa, mas numa macro agenda de sustentabilidade, tem um posicionamento muito protagonista. O próprio professor Nelson, vocês sabem disso, membro do board do IRC e representa de uma forma fundamental o Brasil. Então, vale a pena, se vocês tiverem interesse aí, em conhecer um pouquinho mais das iniciativas de Bolsa. Por que a Bolsa trabalha nas questões de sustentabilidade? Basicamente, para que existe uma Bolsa, né? Para desenvolver mercado, né? Mercado financeiro de capitais. Somos fonte de financiamento e de crescimento para empresas e também uma alternativa de investimento para os agentes de mercado. E não há forma, né, gente, de fazer isso sem ser pensando num desenvolvimento sustentável, que olhe todos os impactos, que veja as questões sociais, ambientais, de governança para além e juntamente com as questões econômico-financeiras. Então, assim, tem uma frase que já ficou meio batida que as empresas usam, que a sustentabilidade está no nosso DNA, mas de fato em Bolsa isso é verdade, porque se a gente não fizer isso, vocês sabem que Bolsa é o coração de mercado de capitais e isso está na raiz do desenvolvimento do país, né?
Como é que a gente divide de forma didática as questões de sustentabilidade em bolsas? Basicamente, a nossa vida é falar com as empresas listadas, de um lado, estimulando as empresas de variadas formas a adotarem as questões de sustentabilidade nas suas práticas, e aí a gente tem uma série de possibilidades de trabalho com elas, e do outro lado a gente vai nos investidores e fala para os investidores valorizarem essas empresas por meio da sua decisão de investimento. Então a gente imagina criar um ciclo aí, né? A empresa que mais adotar as questões de sustentabilidade e começar de fato a transformar o seu modelo de negócio, porque a gente está falando é isso, né? As questões sociais, ambientais, de governança têm que trazer um novo modelo de negócio, né? Então, de um lado, as empresas que adotarem esta prática, esta forma de gestão, começam a ser mais recompensadas pelo investidor e aí sim esse ciclo começa a girar cada vez mais rápido. Então, como bolsa, a gente está no centro, né? A gente tem as empresas listadas em torno da bolsa e temos os investidores que vão à bolsa buscar ali as suas informações. Então, essas são basicamente as duas formas que a gente trabalha. E aí hoje a gente vai focar então no EASY, que está dentro aqui de índices de sustentabilidade, que é um dos produtos que nós oferecemos para o investidor no âmbito da Bolsa. O EASY se encaixa onde dentro dessa macroagenda ainda da BMF Bovespa? Primeiro, nós temos essa missão da Bolsa. Essa missão está definida no planejamento estratégico da companhia, né? A Bolsa é uma empresa listada também. Temos ali nosso planejamento estratégico. Esse statement aqui está dentro do planejamento. Como nós fazemos isso? Nós temos uma política recentemente aprovada pelo Conselho de Administração. O professor Nelson já citou, ele faz parte do Comitê de Sustentabilidade da Bolsa, presidido pelo diretor-presidente, que foi quem olhou palavra por palavra desta política. E aí essa política subiu para aprovação do CA em abril. Isso nos dá muita força e nos dá o instrumento para trabalhar isso internamente. É uma política em 4 pilares: mercado ambiental, governança e social. Por que nós fazemos tudo isso? Acho que aqui seria exaustivo, né? Mas a gente entende que ao você trazer as questões de sustentabilidade, está se falando de novos produtos e serviços, novos mercados, vantagem competitiva, obviamente gestão de riscos, e às vezes é até mais por aqui que a gente entra ainda nas questões de sustentabilidade, na gestão de risco. Muitas vezes é difícil a gente ainda ser muito objetivo no ganho de você investir em sustentabilidade. Mas se você for para o risco de você não investir, acho que a gente consegue falar de uma forma mais tranquila. E aí, mais umas questões de projeção internacional, papel indutor, obviamente, imagem e reputação. Então, aqui eu não vou me deter. Se vocês quiserem, todas essas informações da política está no site da Bolsa, mas cada pilar tem ali todas as suas premissas. E o EASY faz parte do pilar mercado. O que é o EASY, então, gente? Quem já ouviu falar do EASY? Quem conhece? Isso não é privilégio daqui, não. E eu costumo dizer, quando a gente tem uma plateia que não conhece tanto o EASY, que a gente fica feliz porque na saída vai conhecer. É um índice que precisa ser muito comunicado. Ele não é assim tão conhecido como o Ibovespa, imagino que todos aqui tenham a referência. Mas é um índice muito importante para movimentar o mercado do ponto de vista de sustentabilidade. Basicamente, qualquer índice de bolsa, o que é? É uma referência teórica. Então, se organiza no escopo de um índice, algumas empresas segundo algum critério que passa a ser uma referência para o investidor, né? E aqui no EASY, obviamente, as premissas são as de sustentabilidade. O EASY foi o 4º índice do mundo de sustentabilidade. O primeiro foi da Bolsa de Nova York, depois tivemos Londres, Joanesburgo e está lá o EASY, e depois vocês veem que tem uma projeção grande aí de índices sendo criados no mundo. Foi uma medida bastante pioneira do Brasil naquela época, em 2005. Eu costumo trazer algumas referências históricas para a gente se situar o que estava acontecendo no mundo, né? 2005 foi o ano do Katrina, né? Foi quando aconteceu a tragédia do Katrina, que trouxe além da tragédia em si, mas houve uma comoção do ponto de vista ambiental, e não só ambiental, mas social também, acho que vocês se recordam disso, que alguma coisa devia estar acontecendo de um pouco diferente do ponto de vista ambiental, de mudanças climáticas, que foi uma tragédia sem precedentes, a tragédia que trouxe a maior perda para o mercado segurador da história, né? Então, Katrina foi um movimento importante ali. Em 2006, o Al Gore rodou o mundo com a verdade inconveniente. E aí se ganhou realmente um momento do ponto de vista mais de massa as questões de sustentabilidade. Foi naquele momento, então, que o EASY, por uma demanda de mercado, o Banco Real, na época, que foi um banco que trouxe
trouxe, né, por meio do Fábio Barbosa, um líder, sem dúvida nenhuma, nesse tema, as questões de sustentabilidade, veio à Bolsa pedir uma referência teórica. Então, o Real, os investidores, ele queria poder oferecer para os seus investidores uma referência em sustentabilidade. E foi muito bacana, se criou um grupo multidisciplinar. Desde o início, o Easy tem uma característica que eu vou falar mais adiante, de construção coletiva, né? Então, foi assim que começou a história do Easy. O Easy tem um órgão que é o órgão máximo de governança, que é o Conselho Deliberativo, que a BMF Bovespa detém a presidência, eu ocupo essa cadeira hoje, que ele tem a missão de garantir um processo transparente de construção do índice. Ele seleciona a carteira, aliás, dia 26 teremos a reunião para análise da nova carteira do Easy, a ser divulgada em 28. E vocês veem que a gente tem aqui um conjunto de 11 instituições de mercado que procuram olhar as questões de sustentabilidade sob todos os ângulos. Então, o GIF é a instituição que olha o investimento social privado, as questões de fundações, de institutos. Aí você tem Ibracon do ponto de vista de auditoria, PNUMA e Ministério do Meio Ambiente olhando mais as questões ambientais. Você tem a ABRAP, fundo de pensão, a PIMEC, analistas de mercado, profissionais analistas de mercado, Ambima, mercado de capitais, a IFC. A IFC foi o sponsor financeiro do Easy nos 2 primeiros anos. Isso é importante pontuar. Naquele momento, o índice precisava de um investimento financeiro, fomos buscar esse investimento na IFC e o bacana dessa história é que a premissa para o Easy era que ele deveria se tornar sustentável em 2 anos. Então, a IFC falou, ok, eu vou apostar, eu vou fazer o investimento financeiro necessário, mas vocês têm que criar um modelo de negócio que o Easy possa ficar em pé por si mesmo, o que acontece hoje por meio das inscrições das empresas que pagam para fazer parte do processo. Então, a IFC é um parceiro fundamental e BGC, por meio de governança, né, olhando as questões de governança, e a própria BMF Bovespa. Então, um conselho voluntário, muito comprometido e que nos ajuda enormemente a olhar a todas as questões que o Easy contém. Aqui, os objetivos estratégicos. Em 2010, o Easy fez 5 anos. E naquele momento a gente fez uma grande interlocução com a sociedade, fizemos 5 encontros com stakeholders diferentes para entender, enfim, nesses 5 anos, o que o Easy agregou. Para que ele serviu? Quais são os desafios adiante? Inclusive, a IFC fez uma pesquisa que eu vou mostrar aqui também as conclusões. E ali, naqueles momentos, definimos 5 objetivos estratégicos para os próximos 5 anos até 2015. Ao longo da apresentação, eu vou apresentar algumas questões e vou fazer correlação com os objetivos. O primeiro, ampliar a abertura de informações ao mercado. De novo, transparência. Este é o nome do jogo e o Easy é um instrumento fundamental para poder promover mais transparência de informações. Esse é um desafio permanente, que é aumentar a participação das empresas no processo de seleção. Eu vou falar um pouco disso adiante. Logo que eu estou na Bolsa há 4 anos, quando cheguei e vi a quantidade de empresas que participavam do processo do Easy, a primeira reação, talvez vocês a tenham também, mas pode participar mais empresa, né? É pouca quantidade. E a gente se detém muito no conselho a avaliar isso. E a conclusão a que a gente chega, vocês vão ver os números, é que quem pode participar de um processo tão profundo quanto o Easy está participando. Talvez 4 empresas, 5 a mais poderiam estar, mas não é muito diferente disso, não. De qualquer forma, é um objetivo que a gente tem que perseguir. Aumentar o volume de recursos investidos e produtos atrelados. É um índice de ações, ele tem que fazer sentido e tem que fazer diferença para o investidor. Então, esse eu também vou trazer exemplos aqui. Fortalecer canais de comunicação e diálogo e, obviamente, trabalhar o aperfeiçoamento do questionário o tempo todo. Quais são as características do Easy? Ele pode ter até 40 empresas, há um limite de participação do Easy. Nós nunca chegamos nele, geralmente, o máximo que chegou foi a 38. Esse é um número desde o início do índice, também já debatemos no Conselho se deveríamos aumentar. Acreditamos que não. A gente acredita que não há, que é um número adequado para o universo brasileiro de empresas referências em sustentabilidade. Quem é convidada para fazer parte do Easy? A gente emite uma carta convite ao Relações com Investidores da empresa. Esse é o interlocutor do Easy. E a gente convida as empresas que detêm as 200 ações mais líquidas na Bolsa. Hoje a Bolsa tem cerca de 470, 480 empresas listadas. A gente convida as empresas com as 200 ações mais líquidas. Como tem a possibilidade de ter ação ONPN, é um pouquinho menos de empresa. A participação é voluntária. O questionário eu vou mostrar um pouquinho, ele é bastante completo. É construção coletiva, também vou mostrar, a gente debate muito com a sociedade, apresenta o questionário, coloca em audiência pública. É uma carteira anual, então ela vigora no ano cheio,
falei para vocês, na próxima semana estamos anunciando a nova 28, vamos anunciar a nova carteira que vigora para o ano seguinte. Temos um produto atrelado ao índice que é fundamental, também vou falar, e o parceiro técnico da Bolsa é o GVSES, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade da GV. Então, a análise é quantitativa e qualitativa. A empresa responde um questionário de cerca de 180 questões, nas 7 dimensões que eu vou mostrar para vocês. E tem uma segunda etapa em que a empresa tem que mandar documentos que comprovem as suas respostas. É de forma, obviamente, amostral, mas tem todo um critério para que essa amostra seja representativa do todo. A avaliação e decisão final é do conselho. E aqui é mais ou menos um desenho desse que é montado de todas as candidatas a participarem do ISE, empresas que claramente performaram do que se espera para compor o ISE, empresas que claramente ainda não estão preparadas e empresas que estão numa zona aí de análise mais aprofundada do conselho. Esse é o questionário, gente. São 7 dimensões que se dividem em critérios, que se dividem em indicadores. O que eu destaco para vocês aqui? Por exemplo, o índice da Bolsa de Nova York tem 3 dimensões, o tradicional triple bottom line, social, ambiental, econômico, financeiro. Aqui não tem juízo de valor nenhum, mas eu faço questão de destacar muito o ISE porque é uma experiência nacional de grande valor e muito rica, né? Vocês veem que a gente tem 7 dimensões, desde o início, governança corporativa foi uma dimensão própria, se entendeu que precisava ter uma dimensão para tratar das questões de governança. A questão de mudanças climáticas, a dimensão de mudanças climáticas é nova, ela tem 2 anos. Por que fizemos isso? Já havia algumas perguntas na questão ambiental, mas entendemos que mudanças climáticas cada vez mais é variável de negócio. Então, a Bolsa, por meio do ISE, está dando para as empresas listadas essa mensagem de que queremos saber e queremos recomendar que você olhe as questões de mudanças climáticas. O que mais eu destaco para vocês aqui? O ISE, ele não é um índice que exclui setores. Por exemplo, Bolsa de Londres não podem participar do processo empresas de armas, tabaco, bebida, esses setores mais vamos dizer, que podem trazer mais riscos aí. O ISE não, ele é um screening positivo. A gente parte esse foi um grande debate, obviamente, na construção do ISE, e é um debate acalorado. Aqui mesmo, se a gente abrir esse debate, a gente pode ficar aqui a manhã inteira. Mas o ponto de vista é que as empresas são legais, elas operam legalmente, elas empregam, elas têm fornecedor. Então, é melhor que você possa incluí-las para melhorar as suas práticas do que excluí-las, né? O ponto de vista é esse. Porém, existe uma dimensão chamada natureza do produto. Aqui a empresa tem que prestar contas e todas as informações do seu produto. Então, a gente quer saber, ok, você produz armas, qual o percentual do seu faturamento que é destinado a isso? Né? Porque não é a empresa inteira. Qual o percentual do seu faturamento? O seu produto traz risco de morte para as pessoas que o consomem? Então, a natureza do produto tem aí o objetivo, efetivamente, de descer no detalhe das questões. Como eu falei, o processo de construção do questionário é muito coletivo. Então, a gente tem consulta pública online do questionário, a gente faz workshops, 7 workshops, um para cada dimensão do ISE, onde a gente convida as empresas para ouvir. O que vocês estão achando? Vocês acham que falta coisa no questionário? Tem alguma sugestão? Então, a gente faz 7 workshops. Depois tem uma revisão da equipe técnica. Depois, a gente vai para uma audiência pública presencial de um dia inteiro com a proposta do questionário. Vai para uma aprovação final do conselho e efetivamente ele é lançado. Esse processo não é simples. Fala. A GV é parceira desde o início, né, no ISE. A GV, na verdade, quando começou o processo do ISE, ela era um dos stakeholders que estavam pensando o ISE, né? Então, o Real veio, a gente chamou já aquelas instituições. Depois se entendeu que precisava de um parceiro técnico. Então, a GV tem uma equipe dedicada a fazer o questionário, a trazer as tendências mundiais, a propor novos itens e, efetivamente, a analisar todas as questões, né? Então, a equipe da GV é quem faz toda a análise das respostas das empresas. É uma equipe bastante, inclusive apaixonada, que eu acho que nessas questões de sustentabilidade tem que ter um brilho no olho importante, né? Então, é um parceiro muito importante nosso. E aí, finalmente, a gente lança o questionário e assim, como eu estava dizendo, não é um processo simples, porque é um processo absolutamente democrático e é difícil, às vezes, você lidar com todas as variáveis de um processo desse tipo. Mas a gente prefere fazer assim porque a gente entende que tem mais legitimidade com todas as empresas e com toda a sociedade, né? E ele é público. Vocês entram no site do ISE e vocês veem o questionário inteiro lá e de todos os anos. Eu não vi as respostas. Isso não. Ainda, algumas, hein? Agora, algumas.
Temos 2 parceiros, KPMG, o processo é auditado já pelo 2º ano, o processo, não as respostas, as respostas é função da GV. Então, a KPMG, olha, se tudo que a gente se propõe a fazer, a gente está fazendo bem feito, né? Uma parceria parcialmente pro bono. E essa daqui, eu destaco para vocês, ela é uma parceria que nos dá tem nos dado um conforto importante, que é uma empresa de comunicação que diariamente faz clipping de todas as empresas da carteira, o que sai na mídia, nos grandes jornais, nas grandes revistas sobre as empresas, né? Então, ali a gente criou, tem isso no site também, a gente criou uma escala de crise de leve a gravíssima, leve, média, grave e gravíssima. De acordo com cada crise, tem um processo. Então, diariamente, essa empresa clipa. Se ela percebe uma crise média ou grave, ela me aciona a gente, fala, olha, identificamos essa matéria, uma crise ambiental, uma crise de governança, alguma coisa social que aconteceu com a empresa. E aí tem um procedimento que pedir explicação para a empresa, prazo de resposta, que pode chegar até a fazer reunião com o conselho. E obviamente, num caso extremo, pode ser excluído da carteira, o que estava previsto desde 2005. Isso eu faço questão de destacar, porque as pessoas, né, quando a gente anunciou isso, claro que sempre tem um pouco de surpresa. O processo de você poder retirar uma empresa da carteira ao longo do ano, ele está previsto em regulamento. E tem que ser assim, né? Quer dizer, as coisas não são estáticas. A gente anuncia uma carteira em novembro e tem um ano inteiro para rever, é muito longe. Então, diariamente é feito isso, mensalmente o Conselho recebe um relatório de todas as notícias boas e ruins, né? Quer dizer, existe tanto o positivo quanto o negativo, o Conselho fica a par disso. Então, é um trabalho que nos está dando muita tranquilidade. Aqui é a nossa carteira final, né? A carteira que está vigente. 183 empresas participaram do processo, eram elegíveis. Tivemos 45 participantes e 5 treineiras. O Easy tem essa categoria treineira, que nem de vestibular, quando você quer só testar. Será que eu dou boa o suficiente? Ainda não quero concorrer à carteira. Então, eles podem fazer parte como treineiras. Não tem a parte qualitativa, só tem resposta de questionário. Então, a gente teve 50 empresas ao todo. A carteira é formada, então, hoje de 37 empresas com 51 ações. Aqui eu vou explicar para vocês a questão das empresas que autorizaram a abertura das respostas e é uma carteira variada com 16 setores. Isso é importante. Por quê? Porque a gente, de novo, quer que seja bom para o investidor. O investidor tem que diversificar o seu investimento. Então, se você tem uma carteira que, sei lá, só com 3, 4 setores, o risco de concentração para o investidor é maior. Então, aqui também é uma carteira atrativa e um valor de mercado muito respeitável, né? Se você olhar, é quase 45% do valor de mercado de todas as empresas negociadas na BMF-Bovespa. Então, também é uma carteira muito atrativa. Essa é a carteira do Easy. Essas são as empresas que hoje compõem a carteira, como eu falei, o valor de mercado. A gente está o tempo todo interagindo, a área de índices da Bolsa é que calcula, né, o índice, fica atenta às questões mais técnicas. E a gente teve por exemplo, a questão de 3 anos, houve um limite para concentração setorial. Né? Então, bancos e empresas de energia, geralmente elas têm práticas muito avançadas em sustentabilidade. Energia elétricas pela autorregulação e banco até pela natureza de intermediação. Né? Então, a gente teve um limite aí setorial de, eu não sei, 11 ou 15, está me faltando esse percentual, mas a gente confirma, por favor, Rodrigo, até o final. Mas houve um limite de concentração setorial que é interessante, de novo, para o investidor. Né? Publicação das respostas, gente. Lembra daqueles diálogos que eu falei que a gente fez em 2010? Uma das propostas de um investidor era: por que as respostas não são públicas? Se essas respostas fossem públicas, a minha vida como investidor estava muito facilitada. Era só entrar ali, eu ia ver 180 respostas em 7 dimensões avaliadas pela GV. Né? Fazia um sentido isso. Então, a gente foi ao conselho, pensou nisso e criou esta pergunta na dimensão ali geral, que é... na dimensão de governança, perdão, que é pedir para as empresas autorizarem a publicação das respostas. Esse era o pedido, né? Se vocês olharem, e vocês podem entrar, aqui está o site do Easy, easybvmf.com.br, aqui tem todas as informações do índice, e você tem um link aqui, respostas das empresas. Então, se você clicar ali, você vê as respostas do questionário. Pode ir, Rodrigo. Dessas empresas. Em 2012, que foi o primeiro ano, a gente teve 8 empresas aderindo a esse convite, digamos assim,
E em 2013 a gente já foi para 14, teve um aumento importante. Foi uma medida bastante polêmica no mercado. A gente teve instituições de mercado se posicionando contra, instituições de mercado se posicionando a favor, e a gente foi entender, né, por que tinha um posicionamento contra. Basicamente, a questão era a seguinte: o ISE ele tem um questionário binário. Então, assim, você tem uma política ambiental na sua empresa? Sim ou não? Aí você fala, ela está em processo final de aprovação no conselho. Então, você não tem. Né? Isso, de algum ponto, pode ser cruel para o mercado, porque o investidor vai ler e vai falar, ele não tem uma política ambiental. E, às vezes, a empresa está em vias, realmente, de publicar. Então, a gente percebeu essa colocação, que podia realmente, a empresa podia ficar exposta de uma forma até, talvez, injusta em alguns casos, e aí levamos ao conselho e criamos um espaço para explicação. Esse espaço não conta ponto, porque alteraria toda a metodologia, mas a empresa que aceita publicar suas respostas habilita esse espaço. Também não é para todas. Aquela que aceita publicar a resposta habilita o espaço. Então, com isso, deu um conforto razoável aqui de aumento de empresas e eu estou muito, muito confiante aqui que na carteira que a gente vai anunciar em 28 de novembro, a gente vai ter um aumento bom aí de empresas. Tudo bem, gente? Até aqui? Esse daqui é um dos gráficos que a gente mais gosta de mostrar, fazendo, obviamente, um disclaimer que nós estamos comparando duas coisas diferentes, que sempre tem problemas. Estamos comparando o ISE com o Ibovespa, então quantidade de empresas, situação macroeconômica, estou falando aqui, né? Vocês sabem isso muito bem, até melhor que eu. Mas é assim, né? A Bolsa de Nova York também compara o Dow Jones Sustainability Index com o principal índice da Bolsa. O que a gente vê aqui é que desde março de 2011, vocês veem que o ISE descola positivamente do Ibovespa. Já é uma linha do tempo razoável, né? Março de 2011. Então, a gente já começa a ter uma análise de que isso não é uma coincidência. A gente percebe que o mercado começa a valorizar e a precificar as empresas com as melhores práticas de sustentabilidade. Então, essa é uma ótima notícia para o investidor. Obrigada, professora. Muito obrigada. É uma ótima notícia para o investidor. Vocês veem que abre bastante, né? O que a gente chama da boca do jacaré aqui, de novo, considerando que há outros fatores envolvendo, tá, gente? É difícil falar, é só por causa disso? Obviamente não é, a gente sabe disso. Quantas empresas tem no Ibovespa? Desculpa, eu não me lembro. Cerca de 100, 130 empresas. No ISE? 37. Máximo de 40 vezes. Máximo de 40. Quer dizer, a expressividade das empresas que compõem o ISE é tão relevante que os gráficos eles são muito similares. Porque exatamente o valor de mercado do ISE, né, que a gente viu ali, apesar, entre aspas, de 37 empresas, é quase 45% do valor de mercado de todas as empresas da Bolsa, né? Então, realmente acaba tendo até uma, né, apesar da quantidade ser diferente, tem uma equiparação ali, né? O que eu destaco para... A Petrobras não está no ISE. Por isso que eu já falo no começo. E é engraçado, professor, que a primeira vez que eu apresentei esse gráfico, eu não fiz esse disclaimer, que a gente estava comparando duas coisas diferentes. E aí, realmente, tem esse tipo... Foi o maior tumulto, porque não, mas a empresa tá, não tá, eu falei, é verdade. Então, são coisas diferentes, mas é um indicativo, né? E uma coisa que eu gosto também de mostrar para vocês, ali desde o início da criação do ISE, os dois índices vêm muito, muito juntinhos, né? Aí variou alguma coisa no mercado, entrou a empresa, saiu a empresa. Aqui vocês percebem um descolamento positivo do ISE, né? Isso daqui é a crise financeira de 2008. Exatamente o pico da crise financeira de 2008. Então, aqui, claramente, tem um sinal, e isso eu vou até dar aqui os caminhos de pesquisa, que sim, as empresas que têm essas melhores práticas, elas têm proteção, né, ao risco, elas têm melhor governança corporativa, elas estão atentas aos seus impactos sociais e econômicos de governança. E esse descolamento positivo, que, claro, depois tem uma queda e o mercado, sabemos muito bem o que aconteceu. Mas no pico da crise houve aí uma valorização dessas empresas do ISE, né? Aqui, se vocês quiserem se aprofundar, ali é o link para o PDF do livro do ISE. Quando a gente, nos 5 anos, publicamos um livro com toda a história do índice, alguns cases das empresas. E aqui, essa pesquisa eu recomendo bastante, né? A gente está aqui na academia, recomendo bastante que vocês olhem. Essa é uma pesquisa do valor do ISE, que foi encomendada à GV. Na verdade, ali há uma compilação de 6 pesquisas nacionais e internacionais sobre o ISE. Já houve muita coisa sendo, e sempre tem mestrado, doutorado sobre o ISE. Então, ali a gente compilou essas pesquisas, porque elas estavam muito soltas. Vou trazer alguns resultados aqui. E também foi feita uma pesquisa exclusiva com fundos de pensão, querendo saber assim, no fim do dia, qual o valor de uma empresa fazer parte de um índice de sustentabilidade? Vou mostrar isso lá.
Temos um ETF, né, que é um fundo, o Exchange Traded Fund, é um fundo negociado em bolsa, né, e ele replica a carteira do Easy. Então, aqui é um fundo relativamente novo, foi uma demanda do mercado. Então, vocês lembram que lá no início eu falei que o índice é uma referência teórica. Não mais só, né? Quer dizer, aqui a gente também tem um produto para oferecer para o mercado, o gestor desse produto é o Itaú, né? Então, aqui,